Boa noite a todos e todas. Buonasera a tutti. Damos as boas-vindas e agradecemos a todas e todos que nos acompanham nesse diálogo que integra o ciclo de debates sobre o fascismo realizado pelo ciclo do Partido Democrático da Itália em Porto Alegre. Meu nome é Cláudia Antonini, eu sou advogada e presidente da Associação dos Tradutores Públicos, filiada ao PD e coordenadora desta série de debates. Antes de dar continuidade à abertura, nós queremos nos solidarizar a todas as famílias que perderam familiares aqui com a Covid. Sabemos que essas mortes poderiam ter sido evitadas se medidas recomendadas pela OMS tivessem sido adotadas. Nosso objetivo com esse ciclo é melhor compreender esse fenômeno, observar como se apresenta nas diferentes fases da história e na contemporaneidade, analisando as características e a especificidade brasileira no sentido de melhor compreender este momento e construirmos perspectivas futuras conjuntas para o avanço do processo civilizatório. Iniciamos essa série em julho com o professor de Sociologia Antônio Davi Catani, um dos estudiosos do fascismo, que lançou em 2020 o livro A Síndrome do Mal, tratando de características desse fenômeno nos nossos dias. Hoje, nosso convidado é o professor Fernando Sarti Ferreira, doutor em História Econômica da USP e professor da rede privada de ensino básico de São Paulo há mais de 10 anos. O professor também trabalha com o Grupo de Estudos de História e Economia Política, criado em 2009, vinculado ao Laboratório de Economia Política e História Econômica da USP, que desenvolve cursos de formação política. Recentemente, ele foi um dos palestrantes do curso ministrado pela Fundação Perseu Abramo, com o tema Fascismo ontem e hoje, compreender para derrotar. Se unem a nós, e agradecemos muito a presença do professor historiador Francisco Marshall, doutor em História Social pela USP, pós-doutor na Universidade de Princeton e nos Estados Unidos e na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e pesquisador da Fundação Alexander von Humboldt, e a jornalista integrante do coletivo Querela, jornalistas feministas, especializada em História Contemporânea e integrante do Partido Democrático, Stella Pastore. Bem-vindos, boa noite, muito bom estar com vocês para podermos, então, colocar em construção esse debate. Bem-vindo, professor Fernando. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, pela oportunidade, né, de poder ainda dar continuidade, né, àquela conversa ali que a gente começa no curso da Perseu Abramo, para discutir um tema que é tão importante e tão grave nesse momento, né? E é extremamente importante porque também, nos dias de hoje, o fascismo é uma palavra que é mobilizada a todo momento, ela é colocada a todo momento, ao ponto até, às vezes, a gente esquecer qual é o sentido dela. E isso é um problema, porque quando nos defrontamos frente ao fascismo de verdade, todo mundo vai achar, não é bem assim, né? Não é por aí, etc. E não é por aí o que está acontecendo nesse momento, né? Principalmente nesse contexto que a gente vive agora no Brasil. Certo. É isso. Bom, Nós vamos seguir agora, vamos dar uma boa noite a todo mundo e depois eu vou passar a palavra para o senhor discorrer sobre o tema. Bem-vindo, professor Francisco. O seu microfone, professor. Boa noite, minha querida anfitriã e amiga Cláudia Antonini, querida Stella, prazer revê-la também, professor Fernando Ferreira, um prazer nos encontrarmos nessa live, muito a propósito, porque é um fato terrível, muito complexo, exige uma análise continuada, enriquecida, e muita informação, diálogo, porque estamos vivendo uma onda terrível, né, desse fenômeno do fascismo. Então, Cláudia, foi muito oportuna a tua concepção desse ciclo e desse nosso encontro. Vai ser um prazer dialogarmos aqui. Obrigada. Stella, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, professor. Boa noite, professor Fernando e professor Francisco Marshall. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e terem aceito o convite do Círculo PD
Porto Alegre, e junto com a Cláudia nessa atividade. Eu também agradeço muito a ela por estar com ela nessa realização do ciclo de debate, que tem sido assim também muito prazeroso de organizar, por entender que isso é muito importante nesse momento e um tema que a gente realmente precisa dialogar muito, como já adiantou o professor Fernando, é um tema de difícil compreensão fácil, então nós precisamos dialogar muito para que isso seja observado e compreendido e a gente poder se colocar melhor frente a esse fenômeno. Obrigada e um bom debate para todos nós. Obrigada, Estela. Professora, a palavra com o senhor. Estamos aqui sedentos para aprender aí mais sobre este tema. Bom, como eu já adiantei um pouco na minha primeira fala, né, o fascismo é um termo que ele é polêmico, não é algo que existe um acordo, um grande acordo sobre o que nós podemos qualificar como fascismo, até onde nós podemos usar, se ele deve ficar restrito àquele momento histórico do entreguerras, que foi o momento, enfim, que surge o fascismo como um movimento político mais organizado e que ele chega a se transformar em regime político, né? Chegando até mesmo ao poder em diversas partes ao redor do mundo. A ideia que eu vou trazer aqui, portanto, é uma reflexão a partir da experiência histórica do entreguerras, balizado em alguns autores que eu vou deixar aqui a referência, né? Ao longo da exposição eu vou falando um pouco sobre eles, mas pensar a partir daquelas reflexões que foram feitas sobre o fascismo histórico no período do entreguerras, para a gente pensar por que a gente pode qualificar o Bolsonaro e outras experiências de extrema-direita que nós estamos vivendo hoje como um neofascismo, né? Se o termo fascismo é tão pesado, podemos então adotar aqui neofascismo, né? Então, tentar trazer elementos que nos ajudem a pensar este fenômeno como um fenômeno do fascismo, né? Em primeiro lugar, então, uma questão que a gente tem que entender é que o fascismo ele é um movimento político característico dos períodos de crise do capitalismo. Mesmo lá no entreguerras, ele vai ter dois momentos. Ele vai estar balizado por duas crises, né? Há uma primeira onda fascista que decorre da crise que advém após o fim da Primeira Guerra Mundial e que resulta, né, na ascensão do Mussolini, na chegada do Mussolini ao poder na Itália, na ditadura do Primo de Rivera, na Espanha, né? Porque a gente acostuma identificar o fascismo espanhol, né, somente com o regime de Franco, mas a gente esquece que teve esse primeiro experimento ali da ditadura do Primo de Rivera na década de 20, etc. E depois há a crise de 29, que ela radicaliza os regimes que já estavam no poder e leva ainda a uma nova onda, né, de movimentos fascistas a chegarem ao poder e a se transformarem em regimes políticos. Sem dúvida alguma, vivemos uma crise no capitalismo que se arrasta, né, então, de maneira mais aguda, desde a crise financeira de 2008, com alguns espasmos de recuperação, né, mas essa crise ela vem se arrastando. Agora, não é qualquer crise que vai produzir, ou pelo menos transformar, o fascismo num movimento político relevante de primeira ordem. É preciso entender também as características dessa crise, para entender por que nessa crise nós temos o fascismo chegando ao primeiro plano como uma força política relevante, uma força social relevante, que organiza setores importantes da sociedade, chegando até mesmo ao governo, como é o caso do Brasil. Eu não digo ainda que temos um governo fascista ou neofascista, mas não temos um regime fascista, né? Não sabemos ainda, vamos ver o desfecho, né, dessa situação. Eu até dizia aqui com o pessoal, antes da gente começar, que está marcado para amanhã até mesmo uma espécie de uma marcha sobre Roma, né? Um movimento de força meio espetacular, que esse desfile de blindados em Brasília, no momento em que há uma votação no Congresso contra uma pauta, né, do governo. Então, há muita água para rolar ainda, mas claramente estamos sob o governo
de um fascista, né, de um movimento fascista. Bom, então, entender as características da crise e a dimensão da crise é fundamental para a gente combater o fascismo. Então, não se trata aqui na minha exposição de... Eu não vou discutir tanto, quer dizer, claro que eu vou pincelar um pouco sobre a caracterização do bolsonarismo como fascismo. Né? Como é que eu entendo o bolsonarismo como fascismo. Mas o mais importante é saber em que grau que nós estamos de um processo de fascistização da sociedade brasileira. Bom, então, o fascismo ele é um movimento, na verdade, que ele está firmemente ancorado na sociedade e na economia existentes. Ele não é um raio em céu azul. Na verdade, o fascismo ele é uma ação estabilizadora da ordem. Aqui, citando o historiador americano Arno Mayer, num livro fantástico dele chamado Dinâmica da Revolução e da Contra-Revolução na Europa, o Arno Mayer ele diz o seguinte, né, que o fascismo ele é uma ação estabilizadora disfarçada de uma cruzada milenar de vitalismo heróico. Então, ele se apresenta, né, como esse esforço épico, né, como uma luta do bem contra o mal, etc., mas nada mais é do que uma ação para estabilizar a ordem vigente. Ele é também uma técnica de mobilização. Ele é pura tática. E por isso que o fascismo ele é o lar dos oportunistas, né? Ele é um lugar onde os oportunistas podem se desempenhar todo o seu talento, como também isso explica como ele é extremamente flexível e capaz de violar os seus princípios que são anunciados e a todo momento ele está lá, né, violando. Essa inconsistência ideológica do fascismo, essa irracionalidade, ela é a sua natureza ideológica. Por quê? Porque o programa político do fascismo é o quê? Mobilizar as massas, que aí entendendo aí como grupos extremamente heterogêneos, né? Estratos sociais completamente distintos, organizar todo esse grupo, né, em crise, que vive em si essa crise, e ao mesmo tempo que eu tenho que organizar todo esse grupo, eu tenho que tranquilizar também os poderosos, a antiga ordem. Porque o fascismo ele é um movimento que se apresenta como, e ele ganha força, como um fiador da antiga ordem. Ele é uma mobilização radical em defesa da ordem vigente. Nas palavras de outro pensador, João Bernardo, autor de um livro chamado Os Labirintos do Fascismo, o fascismo ele é a revolta da ordem. É uma revolta que ela é impulsionada pelo desejo de transformação radical da vida, vindo aí do mal-estar, né, de uma crise que é econômica, que é política, que é institucional, só que ele quer uma transformação radical sem colocar em causa os fundamentos da estrutura social que foi responsável por produzir essa crise. Então, ele traz a revolução que vai resolver, mas não modifica em nada a estrutura, né? O fascismo ele surge, então, e ele ganha essa força política, porque ele se apresenta como uma solução para essa crise num momento de estreitezas de horizonte. De estreiteza de horizontes e quando predomina na sociedade o senso de uma crise catastrófica. Uma crise cuja solução está muito além das vias tradicionais que até então as crises e conflitos dessa sociedade eram absorvidas ou resolvidas. Acho que no nosso caso é muito claro, no Brasil, né, o como, de certa forma, com diversas crises, em momentos de maior ou menor radicalização política, etc., né, todos esses problemas eram resolvidos dentro de um marco, de um pacto social que girava em torno da Constituição de 88, elaborada no nosso período de redemocratização, né?
Quando isso não dá conta, quando esse pacto social ele é rompido, ele é quebrado, não há forma mais, então, de você resolver os problemas dentro das tradicionais vias, né? Não é à toa que o fascismo, por exemplo, ele cresce bastante num processo de desmoralização acelerado das tradicionais forças políticas, né? É o caso, por exemplo, da decepção com a República de Weimar, na Alemanha. É o caso das tradicionais forças do liberalismo político que dominaram a cena italiana, né? Desde o Ressurgimento até a Primeira Guerra Mundial. Então, ele é essa crise, mas é uma crise também que coloca em xeque as vias, né, tradicionais de resolução desses conflitos. A essa forma de perceber essa crise, né, a essa crise, né, soma-se ainda outro problema que deriva de experiências que nós temos todos os dias numa economia de mercado, numa economia capitalista, que é o desejo de melhorar de vida. Se a gente pensar do ponto de vista da classe trabalhadora, né, esse desejo de melhorar de vida ele surge de um dado concreto que são as péssimas condições de vida, o baixo salário, né, a alta exploração, a falta de direitos, né? No caso, a gente pode pensar muito, eu acho, né, e como se mobiliza de uma forma conservadora essa classe, se a gente pensar, por exemplo, o que são, né, as vítimas aí da precarização, da uberização, né? E como essa crise tem arrasado esses setores da classe trabalhadora. Junta-se desse medo da classe trabalhadora e dessas péssimas condições um outro fenômeno que resulta dessa crise econômica, mas que também é política, social. Enfim, é uma crise profunda, né? Que é o medo de proletarização da classe média, o medo de empobrecimento da classe média. É uma realidade concreta que ela é produzida pelo processo de reprodução da nossa economia, que tende à concentração, tende à centralização econômica, tende, né, a prevalecer aí o mais forte, digamos, que é um resultado inerente do funcionamento da nossa economia e que, a todo momento, coloca também a classe média na beira desse precipício do descer um degrau. Essas duas experiências, né, que se reproduzem no entreguerras e que são, né, verificáveis no processo pós-2008, isso eu acho que a turma do Piketty, né, o pessoal que tem estudado o aprofundamento das desigualdades, né, tem apontado de maneira muito concreta, né, com estudos empíricos bem consistentes, que há um processo, né, de derretimento desses setores médios e dos setores dos trabalhadores mais qualificados, né, mais bem colocados, né? Essas duas experiências, elas não são necessariamente, apesar de elas serem a matéria-prima do fascismo, né? Elas não são necessariamente, elas não produzem necessariamente uma reação conservadora, reacionária, como no caso do fascismo. Pelo contrário, né? Se a gente pensar, o desejo de melhoria de vida dos trabalhadores é o que produz o movimento sindical, é o que produz os partidos social-democratas, é o que produz a luta política por direitos sociais, etc. Lutar por essas questões concretas, na verdade, como a melhoria de salários, etc., ela cria coesão social, ela cria senso de comunidade, ela revela para o próprio trabalhador o seu lugar na estrutura social e o poder dele organizado. A gente pode pensar até mesmo no estado de bem-estar social como um fruto disso, que vem, aliás, né, se a gente pensando aqui, né, dialogando com a realidade italiana, né, que é um processo que vem aí acelerando desde os anos 80. No caso do Brasil, é claro, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social do alcance da universalidade que os Estados europeus tiveram, mas sim tivemos um colchão de proteção social super importante que emerge lá dos governos, né, da década de 30 e 40, né, da Constituição de 45, depois ainda se preserva uma parte desse colchão de proteção social, que vem sendo sistematicamente destruído.
principalmente a partir ali de 2016, né, que é quando a nossa social-democracia, o nosso equivalente à social-democracia, foi retirado do poder. Né? Aí abriu-se aí a porta para esse desmonte. O medo de proletarização da classe média também ele pode ter aí um aspecto progressista. Por quê? Porque, diante dessa possibilidade de proletarização que se impõe à classe média, ela percebe, de certa forma, que muitas das suas convicções e valores muitas vezes não passam de ideologias e preconceitos. E que, na verdade, o destino dela, o horizonte de destino dela, o horizonte de expectativas dela, está muito mais próximo aos que trabalham do que os que vivem do trabalho dos outros. E isso, em diversos momentos, vai levar a uma convergência de interesse entre os setores médios e a classe trabalhadora em torno de um projeto progressista. Como é o caso, por exemplo, né, que me vem à cabeça aqui no Brasil, justamente durante o processo de redemocratização dos anos 80. Né? Isso claramente ali há uma junção, né, desses dois setores da sociedade brasileira em torno de bandeiras ali progressistas, de ampliação de direitos, etc. Né? Então, o fascismo, isso do entreguerras, como o que nós estamos vivendo, né? E eu acredito que isso também possa aparecer, pelo menos me vem na cabeça, né? Eu não tenho muito presente para mim a realidade política atual italiana, né? Mas me vem um pouco das ambiguidades daquele movimento dos coletes amarelos na França, né? Que também aparecia ali, né? Também tem esse sentido de uma classe média se proletarizando e que reage de maneira conservadora, né? O fascismo, portanto, é esse movimento político que ele capitaliza de maneira reacionária essas duas experiências. As péssimas condições de vida e o desejo de melhora e o medo da proletarização por parte da classe média. Quando há um descrédito nas visões de futuro otimistas e progressistas, lança-se aí um descrédito sobre as possibilidades de uma solução universal, seja pela via do mercado, num ponto de vista liberal, seja por meio da destruição desse numa perspectiva socialista ou de controle sobre o mercado. Ganha força, nesse momento, não uma expectativa de futuro, mas a ideia de um retorno a um período supostamente áureo, quando os conflitos que estão em evidência por causa da crise, ou em decorrência da crise, supostamente não existiam. Há um passado dourado, né, que é reconstruído e é mobilizado como ideologia. Conflitos esses que, segundo as técnicas de mobilização dos fascistas, eles não foram provocados pela forma como está organizada a sociedade. Então, a pobreza não é porque há um processo de concentração econômico violento, né? O desespero da família trabalhadora não se encontra no fato do desmonte dos seus direitos e das garantias sociais. A proletarização da classe média não decorre do processo de concentração econômica, mas eu acabo encontrando quem para isso? Eu acabo apontando um agente conspirador, responsável por ter maculado aquela era de ouro. E esse cara, ele age, e aí vale muito bem e cabe muito bem a atuação junto a elementos estrangeiros. Não é à toa que a teoria da conspiração ela se transforma, né, na grande ciência política do fascismo, ou dos fascistas. Né? Tudo se explica pela conspiração. Né? Nada se explica pela história, nada se explica pela via analítico-crítica. Né? A visão conspiratória, ao contrário dessa visão crítico-analítica e histórica, ela é fundamental para a mobilização de setores amedrontados. E isso especialmente dentro da classe média. Ela oferece a esse grupo, frustrado em suas possibilidades de ascensão social ou de manutenção dos seus símbolos de distinção social, uma explicação simples, coerente e plausível para essa crise que está colocando em xeque
as suas ideologias e preconceitos fundamentais. De certa forma, a teoria da conspiração ela é uma via fácil para que os humilhados pela crise salvem seu amor próprio e desviem-se do verdadeiro problema, a ordem econômica e os desequilíbrios produzidos por uma economia de mercado. E aqui eles saem, né, apontando supostos beneficiários, ou supostos beneficiados, né, por essa crise. Lá na década de 30, no entreguerras, vão ser os judeus, né, vão ser os comunistas. O anticomunismo se mantém, mesmo num mundo onde não existem mais comunistas, pelo menos como força política relevante. Mas o fascismo continua falando do comunismo, né? Hoje, esse escopo é muito maior, porque a teoria da conspiração que embala o bolsonarismo, que, aliás, se utiliza do Gramsci de maneira irresponsável, falando do marxismo cultural, que teria sido elaborado por Gramsci, e que a luta comunista, na verdade, com o fim da União Soviética, teria se diluído na luta pelo direito dos LGBTQI+, na luta pelo direito da população negra, na luta das mulheres, do feminismo, né? Então, todos esses grupos passam a ser, né, artífices dessa conspiração e responsáveis pela crise. E isso acontece aqui também. No caso, enfim, há um grande bode expiatório, o anticomunismo no Brasil, mas também um certo antipetismo, que é mais do que o antipetismo. Apesar dele receber, né, do PT ser identificado com essa força, claro, é o partido político mais enraizado, né, na vida cotidiana e política do brasileiro, né, e identificado com valores de esquerda, mas vai muito além do PT, né, esse antipetismo que é mobilizado por eles, né, da mesma forma que esse anticomunismo dos nazistas, né, e dos fascistas italianos não viam nenhuma diferença entre os grupos anarquistas, os grupos socialistas e os grupos comunistas, né? Era tudo farinha do mesmo saco, e essas supostas, né, diferenças que eram fundamentais entre esses grupos são lidas pela teoria conspiratória do fascismo, por essa ciência política do fascismo, que é a teoria da conspiração, como uma obra diversionista, né? Então ele fala que é anarquista ou fala que é socialista, mas na verdade todos ali estão confabulando por detrás. Bom, o fascismo, portanto, ele também vai viver momentos, né? Os movimentos fascistas sempre existiram dentro, mais ou menor presença, com maior ou menor visibilidade. A questão é que, no Brasil, nos últimos tempos, demos um passo no sentido em que o movimento fascista, que ganhou aí a representação do Bolsonaro, nesse sentido, a liderança do Bolsonaro, né? Mas está longe de se esgotar na figura de Bolsonaro, é um fenômeno muito mais capilarizado, muito mais enraizado, né? O Bolsonaro talvez seja uma das figuras só, né? E se a gente lembrar também, né, o fascismo italiano também, antes de ser dominado pelo Mussolini, ele era liderado também pelo Danúzio, né, que era uma figura talvez mais importante ainda que o Mussolini, né, que cai um pouco em desgraça justamente porque é um tanto radical e é sucedido por Mussolini, que entra com uma pauta um tanto quanto mais contida, digamos assim, né, nesse processo. Por quê? Porque Mussolini vai tentar disputar o Estado. Então ele se modera, o fascismo italiano, e aliás como o nazismo também de Hitler, né, se modera na hora de disputar o Estado. É um pouco o processo que a gente viu do Bolsonaro até agora, que tentaram, aliás, a todo momento, normalizar o Bolsonaro. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo, e ele foi fazendo tudo, né? E, enfim, isso há outra questão também que é super importante para o fascismo, que é o fascismo não chega ao poder, e muito menos, né, modifica o regime político sem o apoio de importantes setores conservadores. Então, tão importante quanto identificar o fascista, identificar o irracionalismo, identificar as origens do mal-estar que fazem com que o fascismo se transforme numa força política relevante, é também identificar os cúmplices.
e quem viabiliza, de certa forma, a ascensão desse movimento, a transformação dele num movimento partidário. Quando eu digo partidário, eu não estou querendo dizer que ele se organiza necessariamente num partido, mas ele se organiza para disputar o Estado, que eu acredito que é a fase que nós vivemos, né? Eles estão ali no Estado, né? E é fundamental o papel dos cúmplices, de certa forma, né, para ir normalizando a fascistização, até porque se beneficiam desse processo. No caso, o Bolsonaro, de maneira um tanto quanto atrapalhada, mas efetiva, né, impulsionou as tais reformas tão desejadas pelo empresariado brasileiro, de desregulamentação, o fim da Previdência, agora a privatização dos Correios, né, etc. E com isso ainda angariando apoio desses caras que ficam nessa corda bamba entre reinventar a sua falta de responsabilidade por ter levado esse cara ao poder, né, e apoiar essas medidas mais estruturais que ele é responsável de estar tocando, né? A questão que se coloca é como se freia o Bolsonaro? Mas eu não estou falando só do Bolsonaro presidente, eu estou falando desse movimento de massa que existe hoje no Brasil e que corresponde nas pesquisas eleitorais, né, que é um dado, claro que é um dado muito impreciso, é um dado que tem várias questões, mas é um dado, é o que nós temos para trabalhar, mas que corresponde a 20% a 30% da massa eleitoral brasileira. Não vai embora com Bolsonaro. E, principalmente, se não forem atacadas as razões que levaram à ascensão de Bolsonaro, e que é a degradação das condições de vida no Brasil, como o reflexo lá da crise de 2008, que ela demora a chegar no Brasil, né? Ela vai chegar ali para 2014, né? Quando também os grupos de oposição ao PT fazem de tudo, até mesmo destruir a democracia e levar, né, ao poder essa figura para tentar ali implementar esses processos de reforma econômica e de liberalização econômica, etc. Então, a nossa questão, na verdade, hoje é mais urgente, né? Ela é justamente assim, bom, como combater o bolsonarismo, né? Acho que encerro a fala e a gente vai conversando um pouquinho também a partir dessas questões, gente. Obrigado pelo espaço. Obrigada, professor Fernando. Bom, nós notamos que há realmente, se reproduz, né, a situação, de fato, se encontram esses pontos todos, essa generalização é presente, se pode perceber, e muito obrigada por nos fazer notar. Eu acho que serve a todos poder identificar esses fatos na nossa atualidade. É muito interessante ter essa recolocação da situação para que a gente comece a perceber a situação e a enxergar, né? Então, quando nos é colocado dessa forma, eu acho que nós começamos a ter uma percepção mais clara, né? A identificar esses pontos, a conseguir ver de maneira mais clara. E essa generalização realmente é importante. É importante porque somos colocados todos no mesmo saco. Então, todas essas variantes, esses fatos aí são colocados realmente na Itália aconteceu. E D'Annunzio realmente era figura esplendorosa, né? Eu que morei em Verona, naquela região ali do lago, que visitei muito a casa ali do D'Annunzio e li toda a panfletagem de D'Annunzio. D'Annunzio foi o grande propulsor, né, das coisas antes mesmo de Mussolini, e foi ele que levou à frente aí toda a propaganda do fascismo na Itália, e ele era muito marcante, assim como essas falas hoje foram marcantes no Brasil, na Itália também teve quem fez as suas falas e levou a cabo depois tudo que tivemos. E na Itália hoje temos também, né, professor? Quando tivemos ali a Lega, com toda a sua propaganda agora recentemente, também dessa maneira truculenta, como o pessoal do Bolsonaro. A Lega não fez muito diverso, contemplou também os grupos que queriam essa truculência, que tinham esse mesmo mal-estar, né, da perda de certos
privilégios ou de certas condições. A mesma truculência foi encontrada recentemente na Itália. Não, professor? Acho que ela reproduz um pouco esse caráter aí que o bolsonarismo nos trouxe. O que o senhor acha? Que eles seriam os nossos bolsonaristas, o pessoal da Lega italiana? O senhor está com o microfone fechado. Sim, eu acho que a Lega, sim, talvez a Lega, sim, como eu disse, eu não domino tanto o cenário italiano, né? Mas provavelmente sim, né? Na verdade, até o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele tem muito diálogo, né, com uma liderança. Vocês vão saber, eu acho que mais agora o nome. Qual que era o... Ele tinha até uma coisa de se vestir como ele, né? Que era o Salvini? O Salvini, né? Eles têm um diálogo ali, né? É o mesmo do Trump também. A base do Trump é essa também, né? É aquela classe trabalhadora que vive um processo longo de crise. Caiu. Desculpa, gente. Ao vivo é assim, né? A gente vai... Somos agora cinegrafistas, nos tornamos técnicos em tudo hoje. Então, eu acredito que há muito disso, né? Sim. É possível ver esse processo em vários estados, né? O Bolsonaro não é um caso isolado também. O fascismo tem isso também. Ele não decorre de uma crise pontual em um determinado lugar. É uma crise global. E é o que nós vivemos, né? Essa crise global. Se arrasta aí desde 2008. E, Marshall, o D'Annunzio não seria um artista? O que a gente faz aí com esse homem das artes que nos causa esse mal? Bom, deixa eu ligar, tá ligado? Em primeiro lugar, Cláudia, antes de eu me colocar diante do que tu falas, eu quero cumprimentar pela excelente apresentação do professor Fernando Ferreira, gostei muito, muita lucidez, um quadro amplo, muito complexo, é um fenômeno difícil, mas eu não creio que tenha faltado nenhum dos elementos genéticos, né, que importam para se compreender esse quadro. E, claro, a questão também nos convida para uma reflexão proativa, que ninguém está acomodado diante dessa situação catastrófica de ter que viver em uma era fascista que ainda está se agravando, né? Nós não estamos no período de superação como poderíamos supor pelo agravamento da crise, pelo simples fato de que essa crise ela é combustível para o desenvolvimento do fascismo. Então, nós nos inflamos de esperança quando vemos o volume de irracionalidade, insensatez, barbárie, grosseria, tudo isso que estamos vendo diariamente, nos fustigando, como se fosse a evidência de que é insustentável esse estado de coisas. E com isso achamos que, enfim, a saída pode se aproximar. E claro, a gente tem essa esperança, não tem dúvida alguma, porque estamos vivos ainda, né? E aqui conversando. Mas a verdade é que esse quadro todo, ele é energético para o florescimento do fascismo. Porque ele é connatural e ele fala muito por simpatia, por reverberação, por afinidade dos elementos de pulsão irracional que caracterizam esse movimento como um todo. Onde, além de todo esse quadro contemporâneo, que o Fernando sublinhou, vigoram também aspectos de psicologia cultural e social muito profundos, muito enraizados, e que vêm à tona nesse processo. Mesmo esse tema da saudade da Idade do Ouro, isso é um tema muito antigo. As civilizações da antiguidade também tinham esse jogo entre passado e futuro, organizado, afetivo e ideologicamente, com essa imagem. E ela é recorrente ao longo dos tempos porque ela é favorável para os posicionamentos conservadores que há. Bem como o exercício paternal da violência, que fundou o Estado, afinal de contas, né? Então, assim, restaurar a ordem com uma força impositiva e paternal tem um apelo íntimo de ordem irracional, mas que se realiza como um posicionamento político muito forte. E neste caso, ele é utilizado desbragadamente, porque a violência ela é, aqui, a principal forma de afirmação dessa potência política, dessa vontade política, né? E aí,
nisso, o que eu falo de pulsões irracionais, não é apenas o grau de ignorância desse nosso líder atual. Nosso não, enfim, desses brasileiros que nos impuseram essa praga aí, né? Mas, enfim, não é só o fato da ignorância ser hoje monumentalizada, né? Há algum tempo a gente fala de ignorância, ostentação, né? Não é apenas isso, é porque existe uma questão de libido política aí também, muito forte, né? De frustração, rancor e recalque diante da modernidade, diante da complexidade da modernidade. E eu diria que é um elemento agravante dessas tensões culturais. Agora estou tomando um outro flanco diferente do teu, né, Fernando? Para a gente examinar um pouquinho mais de psicologia histórica e psicologia social e cultural, né? Que foi a melhora, o incremento, o desenvolvimento de uma ética ainda mais sensível a partir dos anos 80, com, assim, eu acho que isso é um legado, claro, dos anos 60, 70, tem raízes muito profundas, né? Mas, assim, é nos anos 80 que a gente vê realmente a pauta, que hoje é chamada politicamente correto, né? Se desenvolver nas ciências humanas, na sociedade como um todo, e essa pauta nada mais é do que uma ética muito sensível, muito correta, muito bonita, melhora a vida de todos, produz harmonia, respeito, diminui a violência, né? Mas, para aqueles irracionais, ela produz mais recalque, mais frustração. Bom, isso nós estamos vendo agora, o prazer com que essas hordas têm, o prazer que elas têm de não apenas agredir o que chamam de politicamente correto, que é uma espécie de fetiche, né, para o seu fantasma ético, mas também de praticar esse horror de insanidade antiética e imoral, que são as agressões contra todos os grupos, né, minoritários, inclusive as mulheres que são majoritárias, mas que são enquadradas aqui dentro dessa força, né, de ambição, de violência patriarcal, paternal. E nesse sentido, né, Fernando, eu acho que assim ampliou-se a agenda cultural dos ataques fascistas. Assim, hoje não há mais nenhum pudor em assumir, como está sendo feito hoje, uma postura de desmonte, de desconstrução, incluindo incêndio do acervo, do patrimônio, mas das referências, de insultos, né? Ora, nós vivemos um país em que Chico Buarque, alô italianos, aquele Chico Buarque que encantou a todos com a banda, né? Quando se exilou do Brasil, na época da ditadura anterior, Chico Buarque foi o maior artista da história do Brasil, né? Foi tornado um ícone desse ataque irracional, ideológico, político também. Então, esse fator de inconformidade e de reação cultural, ele é, para nós, humanistas, educadores, pensadores, pessoas que estamos aqui como nós, pensando, dialogando para achar isso, o verdadeiro desafio, porque ele implicaria uma reconstrução simbólica, que isso é possível por meio da cultura, e a médio e longo prazo por meio da educação. A médio e longo prazo, e a um prazo mais rápido por meio da cultura. Mas aí está um outro caminho bloqueado para esse grupo, que o máximo que faz é consumir um pouco de entretenimento de péssima qualidade, mas jamais se formar, né? Cuidar de si no sentido cultural. Então, a elaboração de uma reflexão, de uma sensibilidade diante desse grupo, é que essa dimensão aí que o Fernando falou, né? Entre 20% e 30% da população brasileira, ou seja, o monstro é um problema que nos atormenta, né? Mas sabemos, ele é realmente muito representativo de um estado de coisas da cultura brasileira, que a gente nota um pouco menos nas grandes cidades da faixa litorânea, mas que no Brasilzão, que começa aqui no interior do Rio Grande, vai até Roraima, é absoluto esse grupo, né? E tem hostilidade à cultura. Então, nesse caso, né, minha querida Cláudia, Gabriele D'Annunzio, seria muito bem-vindo, daria as mãos com ele, faria uma receita de D'Annunzio. Ezra Pound, adoro Pound, né? Ele sempre deu desconto para esses camaradas,
pela beleza poética, né? Mas muito longe disso, né? Não há esse grau de estética na degradação atual. E por isso eu tenho até, por vezes, especulado em diálogo com amigos, enfim, pessoas, né? Será que esse monstro que nós temos não é, assim, ontologicamente pior do que Hitler e Mussolini? Pior, claro, Hitler foi mais longe, né? A obra dele foi adiante. E também os resultados foram aquele horror que a gente sabe também, né? Mas pintavam as aquarelas, gostavam de arquitetura, de ópera e tal, coisas que nem de longe são desejadas, acessíveis, conhecidas. Então, a gente tem um horror à civilização ainda maior. Então, como é que nós vamos elaborar isso? Se nós não oferecermos para esse grupo de recalcados que agora assumiu o poder e o demonstra com um grande triunfalismo, um triunfalismo irracional nas suas atitudes, se nós não oferecermos algo compensatório para essa libido hoje premiada com acesso ao poder, o recalque permanece e se agrava. E eu acho que nós estamos diante da circunstância trágica de ter que conviver com isso. Porque nada garante que a esperança iluminista tenha chance de triunfo ou de aniquilar com as trevas. Esse jogo dura desde a Grécia Antiga. Né? Bom, e já havia pessoas iluminadas antes dos gregos, é claro, né? Mas, assim, a força emancipatória do pensamento livre, né? Da autodeterminação, da autonomia, né? Que foi conceitualizada no mundo grego, desde a filosofia até o apogeu no século V, depois com a ética no século IV, né? Essa potência, ela é sempre minoritária, ela é sempre muito pequena, e ela propõe um pacto que é um pacto de elite, um pacto feito num ambiente de convicções emprestadas, ou seja, é preciso que tenha uma classe média suficientemente domesticada para aceitar um pacto cultural do qual ela não é autora, porque pertence a um estado de cultura bem minoritário, que é o pensamento laico, emancipado, né, iluminista, e que nós pretendamos que vá dominar. E eu não vejo a chance agora de essa visão, essa fonte de conhecimento, essa fonte da política, essa fonte da ética, essa fonte da cultura, não vejo a chance dela dar as cartas. Não vejo como nós fazemos isso. Bom, agora também tem um ponto, Fernando, que eu queria também ampliar a análise. Assim, quando nós falamos das crises do capitalismo ligadas ao fascismo, né? Claro, há uma afinidade de propósitos e de conjunção de ações, né, que pode ser percebida. Mas também nem tudo é crise, porque assim, se houve a crise de 2008, a crise que permitiu a emergência do neofascismo aqui é de outra natureza. Claro, assim, a recessão, digamos, o refluxo da recessão, que foi que o Brasil viveu em 2013, o Brasil não teve a recessão global de 2008, né? Foi feita uma conjunto de políticas compensatórias. À época, o Lula até fez uma imagem muito debochada, mas foi uma estratégia econômica que funcionou. Ele disse, nós vamos transformar isso numa marola. E fomentou a linha branca e outros expedientes de consumo para as classes em ascensão, né? E com aquilo debelou a recessão por um tempo, mas ela voltou com força em 2013. E aí começou o ciclo de tensão social, cujos próximos capítulos foram o golpe, e depois do golpe, a emergência do neofascismo. Só que, neste momento, os donos do poder no Brasil se reagruparam facilmente e botaram em exercício um programa muito radical, liberal, ultraliberal. Então, eu diria que o ultraliberalismo está em festa hoje. Está em festa. E que o fascismo é a melhor solução
para a visão de mundo ultraliberal. É o ultraliberalismo despudorado, que é o que vimos hoje. Porque nesse desmonte, nessa destruição, que tu muito bem descreveste, Fernando, está incluído também a desregulamentação e a desnormatização de tudo, do meio ambiente, do trabalho, da previdência, da cultura, da educação, da ciência, inclusive, né? Há um desmonte absoluto. E nesse desmonte, há um cheque em branco passado para que os atos de poder imponham a sua vontade, realizem a sua vontade. Isso é o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Então, a crise, claro, é ampla para nós, para a sociedade, vista sociologicamente, mas não para suas próprias autoimagens, não? Então, talvez a gente tenha que ter um olho muito claro também para um outro ataque ainda necessário e mais acessível para nós intelectuais, que é o ataque à ideologia liberal, neoliberal e agora ultraliberal. Porque nós reeducarmos os irracionais hoje cativos do fascismo, não é que a gente não deve fazer, a gente tem que fazer isso, né? E a cultura é responsável por isso, o Caetano Veloso que é responsável por isso, brincando, mas assim, os artistas são responsáveis por isso, todos eles, Antônio Villeroy, todos os artistas são, de alguma maneira, responsáveis por isso. Um artista que pactua com esse estado de coisas é um pária, um demente, tem que ser, né, evidentemente, condenado, porque não é aceitável, né? Então, é preciso essa ação, mais pela educação, pela cultura. Mas o ataque mais radical ao demônio, ao inferno, realizado pela ideologia liberal, que é a ideologia mais promíscua e mentirosa que há, porque não entrega nenhuma dessas promessas, não? Então, como é que nós não conseguimos executar essa dívida das promessas nunca realizadas do liberalismo? De ampliar o emprego, de ampliar a renda, né? De ampliar o desempenho e desenvolvimento da economia, com isso a sociedade adquire maior bem-estar, né? Bom, sem contar os seus outros cacuetes, que são a usurpação da palavra liberdade, as manipulações, né? E nisso tudo também, entre os cúmplices, aquele cúmplice predileto dessa ordem toda, que é o PIG, né? Partido da Imprensa Golpista, que poupou esse verme que está no poder o quanto pôde durante a campanha. Ali deveriam ter feito o serviço. A frase mais trágica do momento em que vimos, porque todos temos amigos e família, enfim, não temos a achar assim que nós somos um grupo homogêneo, né? Mas a frase mais trágica é o seguinte: ninguém foi enganado. E daí, Stella, o que tu me falas da imprensa golpista, cara amiga jornalista? Ela é responsável por essa produção narrativa toda, né, que fez essa formação que desencadeia tudo isso, né? Então, se a gente tivesse efetivamente, né, uma imprensa comprometida, a gente não estaria num estágio tão terrível como a gente está, né? Que são, complementando o que o professor Marshall comenta, que é a cultura e a educação, né? Enquanto ele falava, eu lembrava, então, dos nossos meios de comunicação, se eles efetivamente fossem, né, canais de comunicação social, e a comunicação fosse um direito, como prevê a Constituição, a gente teria, digamos assim, alguns meios para, eu gostaria de crer nisso, para encurtar os ciclos históricos de duração do fascismo. Quer dizer, eu primeiro queria dizer o seguinte: eu tive a satisfação de fazer o curso da Perseu Abramo e escutar o professor esse ano, e é sempre maravilhoso escutar o professor Francisco aqui, que nós três somos do Rio Grande do Sul, né, Fernando? Tu está em minoria aí, 3 gaúchos e um paulista, mas, enfim, é um privilégio para mim estar ouvindo, né, vocês, mas, assim, a gente falar a palavra fascismo e discursar sobre isso, né, e vocês passarem tantos subsídios a respeito disso, é muito rico.
Só que quando a gente pensa no que isso representa em termos de tragédia humanitária, de tragédia civilizatória, né? Quando o fascismo vigora hegemonicamente, né? E que ele é um atraso civilizatório e o quanto de tragédia ele gera, né? Para as sociedades, para a vida das pessoas, para a marca né, das histórias familiares, das histórias das pessoas dentro dos seus países, o quanto isso é nefasto, assim, frente às utopias, né? Que então, ouvindo um pouco também o professor Lincoln Seco, que foi, né, o curador do curso da Perseu Abramo, dele falar deste, digamos assim, desse link entre o fascismo e o capitalismo, né? Que o fascismo não tem um valor em si, ele é autopágico, ele se acaba no próprio, né, nonsense, assim como o próprio capitalismo, que é uma coisa em si mesma, né? Quer dizer assim, e a gente falar também, tu estava falando antes, eu sei que esse assunto é tão enorme que assim dá vontade de mergulhar em cada tópico, sabe? Então, eu estou fazendo um pouco uma salada de frutas aqui. Mas, assim, tu estava falando antes, professor Fernando, dos cúmplices. E daí, assim, eu lembro do Pato Amarelo, né? Ali da Fiesp. Esses grandes articuladores do que a gente vive, sabe? Dessas palavras reformas, que não tem nada de reformas, que são atrasos, todas as reformas são retiradas de direito, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, agora essa reforma administrativa, tudo é concentração de capital, redução de direitos, aprofundamento da pobreza, né? Então, assim, é uma tragédia tudo isso, sim, né? E, claro, obviamente, assim, o desejo da minha pergunta, que eu sei que ela é meio delirante, assim, mas, tipo, como apressar o fim de um processo fascista, né? Por exemplo, Franco ficou 36 anos na Espanha, né? Foi a última ditadura ali da Europa, né, ocidental, e assim, 36 anos só de franquismo. Quer dizer, como é que a gente faz para apressar um processo desses, né? Quando é que nós teremos os meios, por exemplo, de comunicação, como eles deveriam estar servindo à nação para esclarecimento? Enfim, eu coloco bem essas questões de forma mais